Quero fazer todos bem-vindos ao canal Política e Evangelho. Eu estou fazendo comentários sobre este livro aqui, o primeiro, o livro de Mórmon, mais especificamente o livro de Mosias, do capítulo 27 em diante. Eu estou falando, né, sobre a manutenção da paz, a manutenção da democracia, né, e nós comentamos no vídeo passado de que é comum a voz do povo pedir o que é certo. E diz assim: e se chegar o tempo em que a voz do povo escolher iniquidade, então os julgamentos de Deus recairão sobre vós. E eu fico pensando assim, mas não, né? Se é comum a voz do povo pedir o que é reto, o que é correto, né? A gente pode estar mais tranquilo, porque afinal de contas a maior parte das pessoas vai querer o que é correto. Só que se as nossas crianças forem ensinadas dentro da escola que o certo é errado e que o errado é o certo, nós podemos chegar muito rapidamente ao ponto de que a voz do povo escolha iniquidade. Então, se nós continuarmos permitindo que as nossas crianças aprendam que ser um bandido é ser vítima da sociedade e ser um trabalhador é ser um opressor, nós podemos chegar num tempo em que as crianças vão achar mais legal ser um bandido do que ser um trabalhador, um policial, por exemplo, né? Se nós continuarmos permitindo que as nossas crianças aprendam que se ela tiver uma conduta moral, se for uma pessoa casta, ela é um careta, ele é uma pessoa desqualificada, ele é um quadradão, né? E que aquela pessoa que vive na pegação e que vive na imoralidade, que é uma pessoa tem um comportamento, digamos assim, vive com vários parceiros, enfim, é capaz dessa criança preferir essa conduta do que a conduta de uma pessoa mais casta, né? Mas se nós permitirmos que as nossas crianças continuem aprendendo, né, que elas não precisam ter a responsabilidade de formar uma família, de assumir a responsabilidade de ter os filhos, de criar filhos, muito provavelmente nós vamos ter uma sociedade, né, que vai optar por não ter filhos e por não formar famílias e por não ensinar princípios morais para esses jovens, né, para as próximas gerações. Se nós permitirmos que os nossos jovens continuem aprendendo que o empresário é um malvadão, que o empresário, o empreendedor, aquele que está lá, que está empreendendo, que está fazendo, que está criando uma empresa, que está gerando empregos, que ele é um malvadão, né? E que ele merece ser execrado da sociedade, muito provavelmente os nossos jovens não vão querer empreender, não vão querer constituir suas empresas, não vão querer, né? Se nós continuarmos ensinando que o produtor rural é um malvadão, que ele não presta porque ele tem a terra e ele planta na terra e o que ele produz, enfim, eu não sei quais são os motivos, eu não consigo entender de quererem penalizar o produtor rural. Se nós continuarmos ensinando os nossos jovens que ser um produtor rural é uma coisa ruim, talvez ninguém mais queira ser, né? Então nós vamos perder a produção de riquezas no nosso país. Nós estamos penalizando aqueles que nos produzem o alimento que a gente come, né? Que produzem as coisas que a gente usa. Então nós precisamos auxiliar os nossos jovens para que eles possam compreender a diferença entre o certo e a diferença do errado, para que os nossos jovens possam compreender o que é a meritocracia, o que é você empreender e você colher os frutos, o que é você ter um trabalho digno, o que você ser um bom profissional, é você poder se valorizar. Você quer ser valorizado, você tem que oferecer um serviço de excelência, né? Seja para o seu empregador, seja para o seu cliente, nessa troca salutar de mão de obra intelectual, de bens de serviço e tudo mais. Então, nós podemos evitar de chegar o tempo em que a voz do povo escolha a iniquidade.
né? Nós podemos evitar isso. Fazendo como? Ensinando às futuras gerações um padrão de excelência, para que eles possam distinguir a diferença entre o certo e o errado, a diferença entre as luzes e as trevas. Então, se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha. Se você quiser continuar recebendo, né, o conteúdo desse canal, se inscreve, aperta no sininho. E muito obrigada pela atenção de vocês.